Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha, não paga nada, é de graça e ajuda bastante a gente. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais que falam de Vasco, que isso ajuda a gente a impulsionar o nosso canal aí. Hoje eu vou falar um pouquinho do Orelhano. Pois é, eu vi esses dias aí alguns debates, né, em grupos de WhatsApp, né, debates até acalorados, né, em relação ao Orelhano, que foi um investimento feito pela Vasco SAF, né, que até agora ele não teve minutagem em campo, né, não teve condições de mostrar o seu futebol e ver se valeu o investimento ou não. E os debates no grupo de WhatsApp foram justamente nesse sentido, né, as pessoas se atacando. Claro que a gente sabe como é que está esse ambiente vascaíno, um ambiente fraturado, e as pessoas, né, em grupos de WhatsApp, elas tendem a não respeitar divergências, né? Então, por isso que eu vim trazer, falar um pouquinho sobre o Orelhano. O Orelhano é um jogador, né, uma promessa, né, um potencial, tem qualidade, com a bola no pé, veio do campeonato argentino, um campeonato diferente, né, de um clube diferente, com estruturas diferentes, e aí já é o primeiro ponto, né? Essa diferença de estrutura, ela pode influenciar na preparação, né? Essa é uma das variáveis que a gente pode levar em consideração. Uma outra variável que a gente pode levar em consideração também é o fato do jogador ser muito novo e estar jogando pela primeira vez fora do seu país. Então tem a questão de adaptação. O jogador de futebol não é robô. Acontece isso com o jogador brasileiro também, quando sai daqui e vai para a Europa, né? A gente percebe que muitos jogadores, bons jogadores, saem do Brasil, vão para a Europa, não conseguem se adaptar e voltam ao Brasil, né? Então, quer ver um exemplo? Até teve no próprio Vasco aqui o Paulinho, né? O Paulinho surgiu com uma grande promessa no Vasco, né? Fez a movimentação de carreira ali para ir para o Bayer Leverkusen na Alemanha. Eu não faria esse movimento de carreira, porque o Bayer Leverkusen é um clube complicado para brasileiros, né? Já tem um histórico aí, né? Mas ele fez esse movimento de carreira, foi para a Alemanha, né? Não conseguiu jogar tanto, esse tipo de coisa, não conseguiu despontar, né? Que nem, por exemplo, o Vinícius Júnior no Real Madrid, e voltou para o Brasil, voltou para o Atlético Mineiro agora. Então, o próprio Gabigol do Flamengo, que saiu do Santos, se eu não me engano, foi para o Internacional de Milão, também não conseguiu jogar lá, voltou. Então, isso é normal. Então, essa segunda variável tem que ser levada em consideração também. Dizem que o jogador, ele é um jogador tímido, né? Não é aquele jogador que brinca com todo mundo, que fala com todo mundo, é um jogador tímido. Isso dificulta também na adaptação, apesar de que tem jogadores estrangeiros no elenco também, argentinos, então, Uruguai, então a mesma língua ali facilita, né? E teve uma terceira variável, né, que eu acho que impactou bastante também, foi a lesão que ele teve logo no Campeonato Carioca, né? Mesmo com a diferença de estrutura, se ele não tivesse tido a lesão, talvez ele teria jogado mais vezes, né? Tivesse tido mais oportunidades, e ao longo do Campeonato Carioca, né, ele jogando cada vez mais partidas e, paralelo a isso, fazendo um trabalho de reestruturação física, que nem foi feito, aproveitar essa oportunidade que ele ficou parado, machucado, para fazer esses ajustes físicos, né? E depois divulgaram que o pai dele falou que ele treinava com uma carga muito menor lá no clube dele na Argentina, e aqui ele treinou com a carga muito maior e não foi avisado, e ele não avisou, né? Então, assim, tem essas questões aí que são divulgadas, mas a gente não pode acreditar muito no que é divulgado, né? Mas vamos partir do princípio que seja verdade, né? Isso mostra claramente que existe uma diferença de método de trabalho, uma diferença de estrutura, e isso impacta, né? Então, aproveitar essa lesão dele para corrigir essa diferença física, né? Colocá-lo mais forte, preparar o corpo dele para a carga física do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, né? Mas a lesão em si atrapalhou, porque se ele não tivesse tido a lesão, foi como eu falei, eles iam fazer esse trabalho paralelo, né, à participação dele em campo, e ele ia jogar mais vezes. Claro que também tem uma outra variável, a quarta variável, a questão do modelo de jogo que está sendo implantado pelo treinador.
A gente lembra que até o clássico contra o Flamengo que o Vasco ganhou, o Vasco jogava no 4-3-3, né, o 4-2-3-1, né, dependendo da situação ali, e o Vasco jogava com 2 pontas abertos de lado de campo, o Gabriel Peck e o Eric Marques, e jogava com o Alex Teixeira improvisado por dentro. Então nessa disposição tática aí, ele poderia muito bem entrar no lugar do Eric Marques, ele pela direita, né, e trocaria o Gabriel Peck de lado, que é um jogador que está mais acostumado, mais adaptado, colocaria o Gabriel Peck pelo lado esquerdo e ele pelo lado direito com o Alex Teixeira centralizado. A partir do clássico contra o Flamengo, o treinador ele faz uma modificação com a volta do Andrei, né? O Andrei passa a ser o titular, ele tira o Eric Marques do time, joga o Alex Teixeira para a ponta e passa a jogar com 3 volantes, Rodrigo, Andrei e Jair. Né? E paralelo a isso está o Orelhano, né, se recuperando, fazendo toda a questão do reforço muscular, da reestruturação física, esse tipo de coisa. Entra o brasileiro, o Vasco já entra nas 2 primeiras rodadas jogando contra times postulantes ao título, times fortíssimos, né? E aí que vem o X da questão. Muita gente cobrou, por que o Orelhano não entra de primeira? Por que o Orelhano não entra de primeira? Porque tem uma coisa chamada estratégia de jogo. Isso aí é na minha visão, tá? Isso não significa que seja verdade, é apenas minha opinião, claro, respeito quem pensa diferente. A estratégia de jogo do Vasco e a forma como as partidas se desenharam, né, não casou com o estilo de jogo do Orelhano. Por que eu falo isso? Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Vasco praticamente não conseguiu atacar, principalmente no segundo tempo. O Atlético Mineiro bem intenso, fazendo uma pressão intensa, jogando no campo do Vasco o tempo todo, girando bola rápida o tempo todo, se movimentando o tempo todo, buscando o gol de empate até o gol da vitória. E naquelas circunstâncias ali, o Vasco ficou muito focado em manter o equilíbrio das suas linhas, né? Deixar poucos espaços entre as linhas. Os atacantes lá de campo, por exemplo, o Gabriel Peck correu o tempo todo fazendo a recomposição defensiva, que isso ele faz bem, né? Marcando lateral, voltando para marcar o lateral, para não abrir espaço na terceira linha. Lembrando que o Vasco se fecha no 4-4-2, no clássico 4-4-2, a segunda linha são os 4 defensores, a terceira linha os 4 do meio campo. Então esses 4 do meio campo passa a ser quem? Passa a ser os 2 que jogam por dentro, né? Ou até 3, por exemplo, que o Rodrigo, o Jair, Andrei e o Peck. E os 2, a quarta linha seriam os 2 atacantes, Alex Teixeira e Pedro Raul. Então, quando o Vasco está no seu momento de defesa, o Vasco naquela oportunidade optou por manter as suas linhas equilibradas. E aí vem a pergunta, será que o Orelhano ia conseguir manter a linha equilibrada, já que o Vasco não estava conseguindo atacar? Será que ele ia ter condições de acompanhar, seja o lateral, né, o esquerdo se ele jogasse aberto pela direita, seja o lateral esquerdo do Atlético, ou seja o jogador que vinha por dentro, ou o Johan, ou o outro que eu esqueci o nome, que entrou depois? Será que ele teria condições físicas para isso? Para suportar aquela intensidade? Né? É um ponto que a gente traz para questionamento. Da mesma forma, o jogo contra o Palmeiras. Apesar de que, aí vem as controvérsias, né? Uns acham que foi bom resultado, na minha humilde opinião, diante das circunstâncias, por mais que o Palmeiras tenha um time superior ao Vasco tecnicamente, esteja num estágio muito acima do Vasco, nas circunstâncias que foi com o Vasco 2-0 dentro de casa, com 60 mil pessoas no Maracanã, eu acho que dava sim para o Vasco ganhar, ainda mais que o Palmeiras jogando mal, desfalcado, não estava colocando tanta intensidade assim que nem o Atlético Mineiro colocou. Então acho que diante dessas circunstâncias o empate não foi um bom resultado. Há quem diga que foi um bom resultado, inclusive já veio torcedor do Palmeiras aqui falando que não é qualquer time que faz 2 gols no Palmeiras, né? Enfim, mas naquelas circunstâncias ali, né, o Palmeiras pressionando, fez o gol de empate, pressionando pelo gol da vitória, e o Vasco ficou com medo de perder, né? Então as substituições foram sempre dos jogadores das mesmas posições, né? Ele entra no finalzinho, faz uma jogada que dá aquele estalo no torcedor, olha, ele pode ajudar, né? Mas diante dessas circunstâncias, da forma como foram essas 2 rodadas, né, dá para entender o porquê que ele não entra como titular ou entra muito pouco nos jogos. Já na próxima rodada, no jogo contra o Bahia, aí já é um pouco diferente, porque o Vasco vai jogar em casa, né? Aí o Bahia não é um postulante ao título, né? Pelo menos não está no mesmo estágio em termos de qualidade que nem o time do Palmeiras, que nem o time do Atlético. E nessas circunstâncias, o jogo é parelho, o Vasco em certos momentos vai precisar propor jogo, então muda-se radicalmente o cenário do jogo.
E nessas circunstâncias, né, de repente o Bahia fazendo o que faz melhor, se fecha, sai no contra-ataque com jogadores de velocidade pelo lado do campo, Jacaré para um lado e tem um outro jogador que eu esqueci o nome do outro lado, né? Em certos momentos o Bahia provavelmente, não tem como cravar nada, vai se fechar para poder sair no contra-ataque. E aí o Vasco vai precisar propor jogo, né? Girar a bola de um lado para o outro, buscar jogada individual, que é uma forma de quebrar a linha, tabela, aproximação, coisa que a gente não está vendo ainda, aproximação principalmente dos homens de meio de campo, né? Com os atacantes de lado de campo para você criar superioridade numérica. E aí a situação do jogo cabe mais, se encaixa mais com a característica do Orelhano, pensando num time que precisa fazer o resultado dentro de casa, quer ganhar o jogo dentro de casa, então você tira um dos volantes, né? Mantém 2 volantes, traz o Alex Teixeira para o meio e você entra com o Orelhano e o Gabriel Peck aberto nas pontas. Aí o cenário se desenha mais para a característica do Orelhano. Então, na minha humilde opinião, ele não entrou ainda, né, como titular por causa das circunstâncias das 2 partidas que foram aí nesse início do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito, ele é um jogador que tem qualidade, mostrou isso nos poucos minutos que ficou em campo com o Palmeiras e tem condições sim de ajudar o Vasco ao longo dessa trajetória aí da Série A e de repente, né, pegar até uma vaga de titularidade aí, se o treinador for um pouquinho mais ousado e optar por jogar apenas com 2 volantes, né, joga com 2 volantes e o Alex Teixeira centralizado e o Peck e o Orelhano numa ponta, na outra ponta. É uma opção, né? Agora com a chegada do meia argentino também, o Carabarral, que veio do Santos, né? O treinador pode optar também por jogar com 2 volantes, com o Carabarral centralizado, Alex Teixeira numa ponta e Gabriel Peck na outra. Então, enfim, ele tem opções, né? O treinador tem opções, mas eu acredito que o Orelhano possa ajudar bastante aí ao longo desse Campeonato Brasileiro se tiver uma sequência de jogos. Aí precisa dessa sequência de jogos e aí depende do adversário que o Vasco vai estar jogando. E vocês, o que vocês acham? Por que o Orelhano ainda não é titular desse time? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!